te entregamos este servicio a ti y declaramos que tu presencia va con nosotros, Señor, este y todos los días de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, de grupo en español. Buenas tardes. ¿Están escuchando? Bien, bien. Ok. Hey, me encanta que ustedes están aquí esta tarde. Es muy bueno estarmos juntos novamente. Preste atenção aos avisos. Amanhã temos o grupo pequeno às 6:30. Me encantaria que você estivesse presente, porque além de estarmos juntos fazendo alabança ao Senhor, estudando a Bíblia, temos que planejar no final de ano. Temos muita coisa a fazer esses últimos meses para o final de ano e temos que estar juntos. E se você está sendo a primeira vez a visita com nós outros, a mim me encantaria que você preenchesse o cartão de conexão, tá bem? Que está aqui a tarjeta, para que me deixe saber sobre o pedido de oração, o que podemos ajudar você, como fazer isso. Em alguns minutos, os ushers estarão aqui à frente. Mira, todo o primeiro domingo é o domingo de bautismo. Então hoje deveríamos estar fazendo bautismo aqui, mas não temos ainda todavia candidatos. Se você não foi batizado todavia, me busque para que possamos fazer uma classe e assim teremos o bautismo no próximo primeiro domingo do mês de novembro. Oh, já estamos listos no final do ano. Ok? Então, os listos vão estar passando para recolher a tarjeta de conexão, tá bem? Se você tem algum pedido de oração, algo a pedir a Deus, e também a oportunidade, se você quer fazer uma oferta com amor, tem um envelope e você pode fazê-lo, e os ushers vão estar buscando isto em tus manos. Ok? Se você é visitante de primeira vez, não vai embora para casa sem receber um regalo. Tá bem? Vou deixar isso aqui. Meus queridos, hoje estamos começando uma nova série bíblica que a mim falou muito no meu coração. Porque você sabe que todas as igrejas, têm que fazer a predicação de acordo com o que está neste livro, a Bíblia, amém? E o que passa é que muitas vezes nós cremos, escutamos coisas que não estão na Bíblia e pensamos a crer nestas palavras hermosas que nós outros chamamos de clichê. A pessoa quer fazer uma coisa para agradar tu ouvido, ou diz uma palavra muito hermosa. A hermosa é assim, nós outros todos queremos ouvir coisas boas. Então muitas vezes nós não paramos para pensar se o que estão falando a nós outros está realmente na Bíblia. Porque The Grove é uma igreja que segue a Bíblia e você tem que seguir o que está escrito na Bíblia. Então esta série lo diz, a Bíblia não lo diz isso. Que é assim, muitas vezes escutamos coisas, ditos populares, que falamos, ditos populares, uma frase, uma palavra que é bonita, que é forte, mas não está na Bíblia. Eu vou dizer a você algumas. Em Brasil, alguém disse que de 2000 o mundo não passaria, que estava na Bíblia. E no ano de 2000, todas as pessoas buscavam o Apocalipse, Cristo vai voltar agora. Mas se você mira a Bíblia não tem uma fecha para a volta de Cristo. E muitas vezes você escuta, todos os caminhos conduzem a Deus. Não é verdade? E vamos falar isso no último domingo.
Também você escuta, toda a religião é boa, eu sou filho e filha de Deus. Não é verdade. Há condições para isso. Então, o desejo nosso é que você seja um crente maduro e sempre mire tua crença em la palavra de Deus, lo que diz a palavra de Deus. Escuta, inimigo é muito perigoso. Lo que faz, muitas vezes, escutamos uma coisa que é 90% verdade e 10% mentira. Eu vou dizer, se não for 100% verdade, não escute, porque a verdade é 100% sempre. Nós não podemos combinar uma coisa que é muito verdadeira, porém ter alguma coisa de mentira. Tem que ser 100% verdade. Amen. Então hoje, busca tu programa, temos um destes ditos: Deus não te dará mais do que lo pode suportar. Vamos ler junto comigo? Deus não te dará mais Lo que pueda soportar. Há muitas vezes que passa alguma coisa, você está perto de alguém que perdeu uma pessoa amada, ou está muito enfermo, ou que está passando por um grande problema na vida, e nós outros queremos confortar esta pessoa e chegamos: ei, você sabia que Deus não o deixa passar mais do que você pode suportar? Quantas pessoas já escutaram isso? Eu vou dizer em Brasil, a pessoa diz assim: Deus não nos dá uma cruz mais pesada que você pode suportar. Já escutou isto? Você sabia que isto não está em nenhum versículo da Bíblia? Que isto não está na Bíblia? E eu, quando eu estava estudando e manejando de nossa viagem a Alabama junto com minha esposa, eu disse: mira, Kelly, domingo temos que pregar uma coisa que todo o dia temos que reconstruir nossa mente. Incluso eu, que sou pastor, tenho que buscar na Bíblia, porque nós escutamos muito as pessoas falando e pensamos: muitos pastores falam isso, muitos clientes, muitas pessoas. Então isso é verdade. De novo, você tem que mirar o que está escrito na Bíblia, não o que as pessoas dizem, especialmente no tempo que vivemos hoje. Então, às vezes queremos dizer isso como uma frase reconfortante. Você está perto de uma pessoa que está sofrendo, que está passando por um momento difícil, e você chega para ela e lhe diz uma palavra que você pensa que é muito reconfortante. Deus não permite que você passe por essa situação mais do que você pode suportar. E temos que fazer perguntas: isto é verdade? É isto que hoje a igreja de Goiás está pensando. A coisa que muitas vezes cremos e não está na Bíblia. E eu quero dizer a você que quando eu, como pastor, digo a uma pessoa: você está carregando uma cruz pesada, isto é algo que Deus tem um limite. E eu tive que repensar o que falo com as pessoas. Você imagina, você vai visitar uma pessoa que está em hospital, que está com câncer, que está nos equipos, e você mira ela e diz assim: Deus não te dará mais do que não pode suportar. Qual é o efeito na mente desta pessoa? Então eu estou vivendo um momento muito pesado, muito duro, muito difícil. Então Deus não me ama, porque eu estou passando por um momento, quizá Deus olvidou de mim, quizá Deus não está comigo. Por quê, irmãos? Muitas pessoas creem que quando você aceita Cristo, quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador, você comprou um seguro contra problemas, que você comprou um ticket de um parque de atrações, porque é isto que muito predica: venha para a igreja que você não tem mais dívidas, venha para a igreja que você não tem mais problema, venha para a igreja que você nunca vai ficar enfermo, venha para a igreja que todo
problemas acabaram en tu vida. Esto no está en la Biblia. Es lo que pasa cuando creemos en estas mentiras. Se pasa un problema en tu vida, se pasa una enfermedad en tu vida, si tú perdes a alguien que tú amas mucho, usted va a pensar, Dios ama a todas las personas, menos a mí. Porque a mí me prometieron que si yo viese a la iglesia no tenía más problema nenhum, que yo no tenía más enfermedad nenhuma, que todas mis contas estarían pagas. Esto no es verdad. Lo quiero decir a usted, cuando llegué a los Estados Unidos, uns cristianos chegavam a mim e diziam, pastor, você pode manejar sem drive license? Por quê? Porque a polícia nunca vai parar você é um pastor. Isso não está na Bíblia, certo? Então, tem pessoas muito espirituais que vão querer dizer a você coisas que não estão na Bíblia. E tudo que não está na Bíblia é mentira. E tudo que não está na Bíblia lo traz sofrimento. Porque, especialmente quando somos novos convertidos, temos que explicar às pessoas a verdade bíblica. Este mundo não é uma Disneyland. Este mundo não é um parque de atrações. Este mundo não é um lugar fácil de viver. Este mundo não é um paraíso. Este mundo tem muitas aflições. Este mundo temos muito problema. Então, temos que ter uma fé madura em Cristo para saber como suportar as coisas que passam em nossa vida, em tua vida. E temos um texto, este texto de 1 Coríntios 10:13, que quero tua ajuda para lermos juntos. Vamos ler juntos? Usted não ha sofrido nunca tentação que no seja común ao género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sejam tentados más allá do que podem aguantar. Mas bien, cuando llegue a tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Eu queria mirar esse texto junto com você. Mira, por favor, na pantalla, em tua Bíblia, lo que o pastor vai ressaltar. Este versículo não está falando sobre provações. Este versículo não está falando sobre problemas. Este versículo não está falando sobre enfermidades. Este versículo tem uma promessa. Usted não ha sofrido nenhuma tentação. Ele repite, e Deus não permitirá que vocês sejam tentados, mas alá do que podem aguentar. A promessa de Deus, usando Pablo, é que ele diz que a tentação, e o que é a tentação? O que o inimigo faz para que você peque contra Deus e você mesmo. A Bíblia promete que Deus não permitirá que você seja tentado ao pecado, ao erro, mais do que você pode aguentar. Mas não está dizendo que você não passará por provações maiores do que você pode aguentar. E eu miro isto como 43 anos de minha vida. Eu conheço esse versículo como 43 anos. Você sabe, não é 4 dias. Não é 4 anos, 43. Eu disse, porque a palavra é tentação, não é provação. E muitas vezes quando passamos por uma situação, pensamos, a tentação é a mesma que provação. Não é. Quando você é provado, quando você está passando por provas, você não peca. A tentação que Paulo diz aqui, porque o povo de Coríntio era um povo idólatra, que tinha uma vida imoral,
que hacía cosas contra la ley de Dios, la palabra de Dios, y allá estaban los cristianos. Entonces Dios le dice, hey, escúchame cristianos, ustedes no van a ser tentados más além do que usted puede soportar, porque Dios va a le dar una salida. Dios está contigo no medio de la tentación. Entonces, la palabra que se usa es sobre pecado. Entonces yo quiero explicar. Usted nunca vai ser tentado mais do que usted pode suportar. Pecar, tentação, fazer a coisa que Deus não ama, fazer a coisa que Deus não aprova. Porque se você é cristiano, Deus vai lhe dar uma salida, o Espírito Santo. Eu quero dizer a você que todos nós outros somos tentados. Ok? Não há um ser humano que não sofre tentação. O que você deve fazer quando você está sendo tentado? Você tem que olvidar certos ambientes, certos lugares que você estava. Você tem que olvidar escutar certas coisas. Você tem que buscar mais a palavra de Deus. Então, deixa eu me dar umas, como diria, umas informações quando você estiver sendo tentado. Se você está sendo tentado a fazer algo que Deus condena, escuta uma música cristã, põe no último volume, escuta, muito. Escuta a Bíblia. Vá buscar na Bíblia as promessas de Deus para você. Se você está sendo tentado a ter um trabalho que não é um trabalho honesto, vá buscar sobre Deus que supre todas as suas necessidades. Se você está sendo tentado na área sexual, vai buscar a Bíblia sobre a puridade, a santidade na vida. Pero o que passa é que muitas pessoas, quando estão sendo tentadas, é como um ninho que vai ao circo e aí tem um leão em uma jaula. Ele brinca com o leão, dizendo: leão, eu estou aqui, você não faz nada. Você não deve fazer isso com a tentação. Você não tem que brincar com o pecado. Sabe, uma coisa do pecado não é feio. O pecado não produz dolor no primeiro momento, então você não brinca com o pecado. Quando você está sendo tentado, busca chamar um cristão mais maduro. Chama tu pastor, fala com alguém. Ei, eu necessito ajuda porque minha cabeça tem muitas coisas dolentes e malas passando. E você não pode alimentar a tua mente. Porque todo pecado que hacemos começa na mente. Então, você, na hora que você está sendo tentado, e a tentação, muitas vezes nós apenas relacionamos com sexo, com a vida sexual. Pela tentação é muita coisa. Se você é tentado a ganhar um dinheiro fácil que não é honesto, se você é tentado a ser uma mentira, se você é tentado a fazer alguma coisa que quebre tua conexão com Deus, é tentação. Temos que abrir o leque e entender que pecado é muito mais do que muitas vezes nós chamamos de pecado. Temos a tendência de dizer que pecado é matar, roubar, adulterar. Sim, lo son, mas o pecado é muito mais do que isso. Tem multidão de pecados. Você sabe que tem uma lista incontável de pecados. E o inimigo está trabalhando para inventar novos pecados. Assim é. Então, o que a Bíblia promete é que nenhuma tentação, se você está escutando esta mensagem, está abaixo de tentação, primeiro, lembra-te, você não está só. Todas as pessoas que confessam ou não, estão debaixo de uma tentação, porque o inimigo não está contente quando você busca a Deus. O inimigo não está contente com cristianos, não está contente com a igreja, então trabalha para criar contendas, para criar problemas, para criar diversos sentimentos. Então, o que
quero falar com você. São 3 passos que temos que dar. O primeiro passo que você tem que dar, que está em tu programa, preencha já, é: você tem que entender, eu não posso. Escreva aí, eu não posso. Deixe-me falar sobre isso. Para todos nós outros, a situação tão grande, tão agoniante, tão estressante, que nossa carne não sabe como enfrentar isto. Imagina ter um diagnóstico de câncer. Se você vai ao médico e diz, você está com câncer. Imagine se você perde alguma pessoa querida, uma morte. Imagine-te que você passe por um divórcio. Imagine-te que você perde o emprego no meio de uma crise financeira. Porque, incluso pastores, eu tenho a tendência, porque eu estou fazendo no ministério, que Deus vai me dar um seguro contra problemas e acidentes. Não é assim. E eu vou ler para você um texto de Pablo, que fala sobre isso. Eu quero que na manhã deste dia você saiba que este mundo é um mundo difícil. E que nenhum de nós outros tem que ter forças, tem que ser super-heróis. Uma pessoa assim que diz, não, eu consigo. Não, você não consegue. E não escute uma pessoa que diz assim, Cristo não nos dá uma cruz mais pesada. Sim, não nos dá. Não nos dá. E quanto mais cedo, mais temprano você realizar isso, melhor para a tua maturidade cristã. E há momentos que vocês têm que dizer assim, eu não posso, eu não aguento, é muito difícil, é muito pesado para mim. Mira no texto que vai aparecer na pantalla, vamos juntos, necessito tua cooperação. 2 Coríntios 1:8. Pero diz, hermanos, não queremos que reconheçam as aflições que sofremos na província de Ásia. Estamos tão agoniados, bajo tanta pressão. Perdimos la esperanza de salir con vida. Quem nos disse isso? Pablo. O que estava fazendo? Estava em pecado? Não. Era um homem de Deus. Eu creio que um homem muito melhor do que eu. Porque Deus nos deu a ele a oportunidade, a honra de escrever 13 cartas e fazer missões transculturais. Então, o que Pablo está dizendo, que havia uma pressão, que havia um sofrimento tão grande, que estava além de suas forças. Desconheçam as aflições que sofremos na província. Agobiados, tanta pressão, que até pedimos a esperança. Você ha passado em um momento em que você perdeu a esperança? Que você estava tão sob pressão, tanto estresse, que você disse assim, o que passa? Eu estou fazendo todas as coisas certas, eu vou à igreja, eu leio minha Bíblia, eu faço minha oração, por que isso está passando comigo? E isto sim, eu he meditado muitas vezes, de uma pessoa fazendo as coisas certas, pero o que passa na vida. Muitas vezes você é uma boa pessoa, muitas vezes você está fazendo tua oração, muitas vezes você está lendo a Bíblia, e alguém disse a você, porque você está na igreja, nada de mal vai passar a você. Deus não vai lhe dar nada mais do que você pode suportar. E aqui temos Pablo. Pablo fazendo o quê? Missões. Predicando a palavra de Deus.
Si tenemos certeza de un hombre que estaba en los centros de la voluntad de Dios, es Pablo. Y lo que pasa él, estaba triste, estaba sin esperanza, estaba siendo honesto, diciendo, esto es muy pesado para mí. Entonces lo que quiero decir, lo pastor quiere decir a usted, que hay momentos en la vida de todos nosotros que las cosas se tornan muy pesadas. Yo me recuerdo cuando llegué a la América. A mí me prometieron una América y después una América totalmente diferente. 10 años esperando los papeles, fue muy pesado. Yo quise voltar a mi país, yo quise me olvidar de todo. Estresante. Si usted va a buscar en la Biblia, tiene muchas personas en la Biblia que pasan por cosas além de sus propias fuerzas. Lo que o Espírito quer dizer a usted, que isto não significa que não és um cristiano. Que os problemas que usted passa não é porque Deus olvidou de amar usted. Que as coisas que lo passam é porque nós vivemos em um mundo que está em pecado. Isto não é um parque de atrações. Isto não é um jardim cheio de flores lindas e hermosas. Isto é o mundo. Acá temos problemas, temos aflições, temos prova, temos dificuldade, temos coisa que te saca o sono, que lo deixa triste, que muitas vezes você perde a esperança, e às vezes aparece um cliente mais santo que você e diz assim, você não tem fé, Você não pode ficar triste, você não pode chorar, você não pode ter depressão, porque você é um cliente. Mira, não foi eu que escrevi isto. Na Bíblia, Pablo está reportando o que passou com ele. Eu não vou perguntar a você, mas há uma pergunta para você responder para você mesmo em tu coração. Você já ha passado bajo tanta coisa, tanta pressão, que você perdeu a esperança? Eu ha passado. Momentos duros. Você lembra o que passou com Cristo quando estava no jardim do Getsemane, antes de ir para a cruz? Cristo, nosso Senhor e Salvador, sem pecado algum, sem erro algum, sem defeito algum. Essa é uma oração a Deus. Deus, se é possível, passa de mim esta taça. Lembra disto? Quando Cristo fez uma oração a Deus, se é possível, passa de mim esse cálice. E diz na Bíblia que esteve um momento de tanto estresse que lágrimas de sangue saíram dele. Você sabe o que é isto? A medicina diz que é um momento de tanto estresse na vida de um homem que hace suar sangue. Isso não é fácil. Nosso Senhor passou por isso. Porque nós outros não devemos passar por alguma coisa. Então, o segundo passo que você tem que saber, eu não posso, mas ele pode. Podemos dizer juntos? Eu não posso, porém ele pode. Deus pode. Então, quando você estiver passando por um problema, quando você estiver passando por uma dor, quando você estiver passando por uma provação da vida, cambie a pergunta que eu sei que você faz. Porque todos nós outros temos uma tendência a fazer uma pergunta: por que isto está passando comigo? Certo? Você sabe? Quando você está em um momento difícil, você diz: por que isto está passando comigo? Por quê? Por quê? E você lembra de Cristo na cruz? A pergunta que fez a Deus: Deus meu, por quê? E se você mirar a Bíblia, não tem uma resposta. Um dia eu prediquei uma mensagem sobre este texto, o silêncio de Deus. Porque todos nós outros queremos resposta para tudo, certo?
queremos fazer pergunta. Por quê? Por quê? Por que não perdi meu emprego? Por que eu me quedei enfermo? Por que isto não passa? Por que o green card demora a chegar? Por que isto? Por que isto? Para que aquilo? Então, você cambia a pergunta. Qual é o propósito? O que Deus está querendo me ensinar e o que Deus vai dizer a você não pode, Ele pode. Amém? Amém. Deus pode estar ao teu lado, porque é isto que a Bíblia ensina. A Bíblia nos ensina que Deus enviou o Espírito Santo não para que hablemos em línguas estranhas, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é o que está ao nosso lado, nos ajudando nos momentos difíceis da Bíblia. O Consolador de Deus, que está sempre conosco quando estamos enfermos no hospital, quando estamos no cemitério, quando estamos com as dívidas chegando, quando estamos no meio da pandemia. Lembra? Então, em 2 Coríntios 1, 9 e 10, vamos ler o seguinte, vamos ler juntos. Nos sentimos sentenciados à morte, pero isto sucedeu para que não confiaremos em nós mesmos, sim em Deus, que resucita a los muertos. Mortos, Ele nos livrou y nos liberará de tal peligro de muerte. e temos posta a prova nossa esperança. Y Él seguirá librándonos. Então, isto está nos ensinando. Eu amo controlar todas as coisas. Eu não sei se você. Eu quero controlar as coisas. E quando as coisas saírem do controle, eu fico muito estressado. Pero este texto está me ensinando que eu tenho que lançar fora toda a autoconfiança, porque eu não posso fazer nada. Há momentos que nós outros não podemos fazer nada. Quando estamos diante da vida real, não podemos fazer nada. Mas o poder de Deus pode fazer tudo. E o que diz a Bíblia é que os sentiam que estavam sentenciados à morte. Mas isso sucedeu para que não confiemos em nós mesmos. Irmãos, temos que lançar fora a nossa confiança no que podemos fazer e cambiar pelo que Deus pode fazer. Temos que confiar que Deus está no controle de todas as coisas, até mesmo a coisa que você não pode entender. Se você busca na Bíblia, eu vou dizer a você, no livro de Daniel, há um momento que os servos de Deus estão diante de um desafio. Teriam que ser fiéis a Deus ou estariam lançados no fogo ardente. E eu me lembro que um deles nos disse assim: nós outros não vamos desobedecer a Deus. Cremos que Deus pode nos livrar, mas se não nos livrar, continuamos sendo fiel a Deus. Amém. Porque muitas vezes nós queremos fazer câmbio com Deus. Deus, não vou fazer as coisas que agradam a você e você me dá um seguro contra problemas. Así es. Eu quero dizer, não trabalha assim. Se você conhece seguro, depois me procure e me conte, porque não é assim. Você tem que fazer a coisa incondicional. Como a Bíblia nos mostra, Daniel, que tinha proibição de orar, e orou, ele foi na cova dos leões. E os leões poderiam comê-lo, mas não fizeram. E Pablo tampouco morreu aqui. Mas eu quero dizer a você que às vezes você é fiel, você faz toda a coisa certa, você segue a Bíblia e as coisas ruins continuam acontecendo. Não é porque Deus abandonou você. Não é porque Deus não está escutando você. Não é porque você está lendo a versão diferente da Bíblia, ou porque tua igreja não tem Deus. É porque a vida é assim mesmo. E temos que dizer assim: eu não posso, mas Deus pode. Amém? O poder de Deus pode cambiar todas as coisas.
Mas há uma coisa que podemos fazer sempre: orar e pedir, Deus, que tua misericórdia se renove cada manhã sobre minha vida. Amém. Você sabe que eu sou fraco, que eu não tenho a fé muito grande, que eu não sou um super-herói, que eu não sei todas as coisas. Eu sou um homem ou uma mulher de pequena fé. Então, temos o terceiro passo que você pode fazê-lo. Escreva aí: eu não puedo, ele pode. Então, se eu vou deixar ele atue. Eu vou deixar que ele atue. Escreva aí. Você está sendo desafiado hoje a crer e a ter dependência de Deus. Você tem que praticar sua dependência de Deus. Você não é obrigado a ser isso. Você não é obrigado a ser nada. Lembra quando pensamos esta mensagem? O que a pessoa diz? Deus não te dará mais do que lo pode suportar. Sim, Deus vai lhe dar muito mais do que você pode suportar. Então você faria uma pergunta: pastor, eu vim na igreja porque eu escutei um outro pastor dizendo: ei, você vem na igreja que todas as coisas vão ser boas na tua vida, você tem a salvação e tem as bendições, porque este século que estamos vivendo é o século da prosperidade. Você vai à igreja porque você não vai ter mais enfermidade, você não vai ter mais dúvidas, você não vai ter mais problema, você não vai ter dificuldade, você inclusive vai ter um carro novo, uma casa hermosa. Isso é o que promete muitos predicadores. Eu nunca prediquei isso, não porque sou melhor, porque eu quero predicar a Bíblia, a fé verdadeira, como uma coisa passa na vida real. E a grande promessa de Deus é que Deus vai estar sempre com você em todos os momentos da vida. Amém. Então você tem que fazer uma decisão: eu vou viver neste mundo enganado, ou eu vou viver neste mundo com uma fé madura? Eu vou viver neste mundo solo, ou eu vou viver neste mundo com Deus, com o Espírito Santo e com a igreja que está comigo, como uma família, orando por mim? Como eu quero viver a vida no mundo? A pessoa que quer viver no mundo é fantasia. Eu sempre vou orar. Mira, havia um vídeo lá dentro de um homem que escutou uma promessa que ia ficar são de um câncer. Sabe o que ele fez? Parou de tomar a medicina por 2 anos. E o câncer não melhorou. Porque há pessoas assim, e muito me preocupa isso. Se você quer conversar comigo personalmente, eu estou aberto. Porque a pessoa assim: pastor, uma pessoa veio aqui no hospital, eu por mim, e eu não vou tomar mais medicina, eu não vou mais ao doutor, eu estou muita fé, e eu não busco mais os homeless. Eu digo: você está enganado. O que faço, eu sempre sou honesto e digo assim: vamos orar para que Deus use, Cristo é o médico dos médicos, que dê sabedoria ao doutor para buscar para a enfermidade, para dar a você a medicina certa, a fazer a operação certa, a fazer os procedimentos certos. Porque isso é uma fé responsável, uma fé real, não uma coisa enganosa que vai dizer a você: ei, não vou buscar mais a medicina, eu não vou buscar mais o doutor, porque eu creio no poder de Deus, que Ele não vai deixar passar comigo mais do que eu possa suportar. Nós outros temos limite. Nós somos seres humanos. Nós temos limites. E não está aqui na pantalla, não está. Se você busca Filipenses capítulo 4, Pablo escrevendo, e eu achei uma coisa muito interessante. Você sabe dessas lojas que você vai, desses
como Hobby Lobby, esses lugares assim, tem versículos da Bíblia, hermosos, para você pôr em tua casa. Só tem a parte hermosa, certo? Só tem a parte que você gosta de mirar todos os dias. Assim, toda a coisa daquele que me fortalece. Isso é hermoso, certo? Mas você sabe o que vem antes? No capítulo 12, antes de Filipenses 4:3, posso ter hambre, posso passar necessidade, posso passar pela morte, posso toda a coisa daquele que me fortalece. Mas muitas vezes miramos uma parte, esquecemos do que vem antes e depois, e começamos a crer assim, eu posso ter um carro novo, porque a Bíblia diz que eu posso toda a coisa que me fortalece. Eu posso ficar curado sem tomar a medicina, porque a Bíblia diz, isto está errado. E tem que ter cuidado com isso, que o versículo é muito hermoso, mas você tem que entender o que vem antes e depois, que nós chamamos de contexto. Amém. Para você ter uma fé madura. Então, em Provérbios, aqui está na pantalla, Provérbios 3, 5, 6, vamos ver? Confia no Senhor de todo o coração e não te apoies tua própria inteligência. Reconheça-lo em todo o caminho e endireitará tuas sendas. O que o pastor Eduardo está tentando dizer para você hoje. Eu não necessito ser uma pessoa que faz previsões, porque a Bíblia mesmo me ensina isso. Se você não ha passado por algum problema, se você não está passando agora mesmo por alguma coisa, desafortunadamente tenho que dizer que no futuro você vai passar por algo, porque este mundo não é fácil. Essa é uma vida real, é dura, muito difícil. Então, o que temos que fazer? Confiar no Senhor de todo o nosso coração e não apoiar em tua própria inteligência, porque tem muitas pessoas que são muito inteligentes, porém pouco sábios. E a Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria e não da inteligência. Eu conheço gente que é muito inteligente e não conhece nada sobre Deus, porque a palavra no Novo Testamento para a sabedoria é Sofia, que é algo que vem de Deus, sabedoria de Deus. Então, nós temos que chorando, confiando, buscando a Deus, reconhecer Deus em todos os caminhos, o que significa todos. Significa todos. Em tua vida espiritual, em tua vida afetiva, em tua vida profissional, toda a área. E Deus vai endireitar tuas sendas. Adelante, temos um texto poderoso, Juan, capítulo 8, versículo 32, que nos diz: e conhecereis, e a verdade Estará livre. Okay. Esta série, começando hoje, quer ser em tua vida que você mire a verdade, não o que as pessoas lhe dizem. Escute-me, incluso a mim. Você chega em casa e consulta a Bíblia para ver que o que estou falando está na Bíblia ou não. Porque muitas vezes nós escutamos coisas na internet e escutamos pessoas dizendo as coisas para nós outros e cremos em mentiras. E Deus quer que você creia na verdade. Sabe, poderíamos falar aqui o dia inteiro hoje. Eu quero dizer sobre um homem chamado Jó, na Bíblia, no Velho Testamento. Passou por muitos momentos mais duros
E muitas vezes eu miro o livro de Job e eu me ponho no lugar dele e disse, eu não aguentaria toda a coisa que ele passou. Era um homem fiel a Deus. E é muito difícil para muitos cristianos crer que nós outros passamos por problema. Pero é verdade. Não creia no que as pessoas dizem a você. Creia no que a Bíblia diz a você. Não creia no que as pessoas têm frases de impacto. Que querem agradar a você ou dizem alguma coisa forte, bonita, hermosa. Mas mira se isto está na Bíblia. Porque Deus não quer que você creia em mentiras, em problemas. E eu creio que hoje, aqui mesmo em The Grove, Deus está falando com centenas de pessoas que estão passando por provas, por situações difíceis, por dificuldades da vida. Porque o Espírito Santo quer dizer a nós outros, eu estou com você em todos os momentos da vida. Incluso no momento que você não me sente, incluso no momento que você não me vê, eu estou com você. E isto está passando não é porque você está fazendo oração errada, não está passando porque você não crê em mim, não está passando porque você é uma pessoa que eu não escuto, não. Isso está passando porque o mundo é assim mesmo. E se eu não posso, eu sei que ele pode. O que temos que fazer? Deixá-lo fazer por nós outros. Amém? Busque a Deus para que Ele faça por você, se você não pode fazer. Nós vamos estar encerrando. Eu vou fazer uma oração. A meu lado estarão dois. Se você quer pedir um pedido de oração, vai ter a oportunidade. Cerre os olhos agora. Vamos fazer uma oração final. Padre, graças te damos pelo dia de hoje, pela mensagem. Deus, ajuda-nos a entender cada vez mais profundo tua palavra e crer em tuas promessas, Senhor. Porque muitas vezes passamos por momentos tão difíceis que somos tentados a não crer que você está conosco sempre. Pero que a palavra de Deus nos diga que grave em nossos corações no dia de hoje, que o Senhor nunca nos abandona, que o Senhor está sempre presente, que nós outros somos limitados, pero todo o poder pertence a Ti. Alabado tu nome, bendiga o nosso dia, é a oração que hacemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus bendiga, meus irmãos. Buenas tardes.